7h37, confirmando 7h37. Olha, inaugurada em 1935, o Açude Tães aqui em Caicó vem sendo motivo de preocupação já há alguns anos com relação ao crescente fluxo de veículos, sobretudo de caminhões com cargas perigosas de combustíveis que passam por cima de sua parede e colocam em risco a estrutura da barragem em razão do peso das cargas, bem como perpetuam a possibilidade de contaminação da água através do tratamento do tombamento de caminhões no espelho d'água, comprometendo o abastecimento, a pesca e a agricultura. Um trabalho intitulado de A Rodovia do Medo, o trânsito de cargas nocivas sobre a parede do Açude Tães, elaborado pelos pesquisadores Jonathan Lima de Souza, da Unicamp, Ana Caroline Damasceno de Souza, da UFRN, e Eduardo José Marandola Júnior, da Unicamp, procura relacionar a problemática do trânsito de cargas perigosas sobre o Itães em Caicó, com a limitação conceitual de riscos tecnológicos, trazendo a possibilidade do uso dos riscos híbridos para a pauta à luz do conceito da técnica em seu sentido ontológico. Mas para entender melhor esse estudo, né, o que é que ele aponta, quais são as orientações, né, os caminhos a seguir, que as nossas autoridades devem seguir para minimizar esses riscos, né, nocivos ao Itães aqui em Caicó, nós convidamos a Carol Souza, ela que está aqui nos estúdios, e o Jonathan também está aqui, parceiro do programa, só que virtual. Está em São Paulo, o Jonathan está em São Paulo, então participa já aqui também do nosso programa. Carol, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio 95 FM. Como é que surgiu a ideia, a preocupação de vocês em colocar em estudo, estudar realmente esse impacto, né, do fluxo de veículos de cargas pesadas sobre o Itães? Isso, há vários anos, né, nós nos deparamos com essa problemática, tanto nas mídias sociais, quanto na internet, nas redes sociais, onde as pessoas, elas demonstram essa preocupação. O risco, né, pessoas que passam ali todos os dias, não só dos caminhões de carga, né, mas também dos ônibus, dos alunos que vêm estudar na nossa cidade de Caicó e passam por aquele local todos os dias. Então, já prevendo, né, e tentando uma forma de mitigar ou não haver esse desastre, com esse objetivo nós começamos a estudar sobre risco e sobre o risco do caminhão, né, especialmente os caminhões de combustível, caminhão inclusive que passa com cimento lá, com biodiesel, gasolina, e o que é que isso poderia causar, né? No caso, se existisse um evento desastroso desta natureza, como é que o poder público, como é que as instituições poderiam lidar com isso? Então, nesse estudo, né, nós trazemos essa problemática. Então, para isso, nós fizemos atividades de campo, utilizamos o drone, utilizamos a observação, conversamos com moradores e percebemos a indignação deles também por ter essa rodovia em cima de uma parede, como um reservatório que tem o Açude Itães, né? Que é um reservatório de capacidade de 80 milhões de metros cúbicos. Caso haja um evento desastroso dessa natureza, como é que poderemos nos comportar, né? Tem um plano de ações emergenciais? Tem um plano de contingência? Essas são algumas das provocações que nós apresentamos aqui no artigo como necessidade de que tenha, né? Porque o Itães, né, assim como os outros reservatórios do semiárido, ele tem a sua importância, não só para o abastecimento, mas também uma importância cultural. O Itães é referência para Caicó. Estou chegando em Caicó, venho de Campina Grande, quando passo pela parede do Itães, já sei que é Caicó e aquele local é meu lugar, enfim. É um cartão postal da cidade. Um cartão postal da cidade. Mas ela traz alguns riscos, né? A parede, né, a largura é bem estreita, a gente pode perceber, né, inclusive no último mês de setembro, houve até a interdição, né, por um tempo entre dois caminhões que não conseguiram passar ao mesmo tempo. Por quê? Porque lá é uma faixa estreita. Se eu não me engano, tem 6 metros de largura. E como que passa dois caminhões ao mesmo tempo, em cima da parede da barragem? Né? Então, isso pode causar, inclusive o Departamento de Geofísica estavam começando os estudos, mas ainda não finalizou, sobre o impacto direto da quantidade de caminhões em cima da parede da barragem. Até porque essa rodovia não estava prevista no projeto de construção do Açude Itães.
Então, já foi algo que foi colocado posteriormente. E quem é que convidou quem para o trabalho? Você convidou o Jonathan ou o Jonathan lhe convidou? O Jonathan me convidou. Ele é aqui de Acari e eu sou aqui de Caicó. E nós realizamos já diversos trabalhos de risco. Ele já realizou também trabalho no Açude de Gargalheiras, no Passagem das Traíras. E aqui no Itães também estamos nessa perspectiva de risco, né? Buscando o quê? Ajuda para mitigar ou não acontecer um evento danoso dessa natureza, né? Reduzir o máximo possível ou conviver com esse risco, mas de maneira menor, digamos assim. Jonathan, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Como é que surgiu a ideia, como é que surgiu o interesse de um acariense, né, se preocupar com Itães aqui em Caicó e realizar um estudo como esse? Bom dia, Jonathan. Bom dia, Marcos. Bom dia a toda a audiência do 95, da 95 FM. E agradeço o espaço para que a gente possa difundir as nossas ideias da academia para todo mundo, né? Para que a gente não fique só restrito ao campo da pesquisa. Essa ideia surge a partir da necessidade de investigação, né? Porque, do ponto de vista conceitual, só há o risco se houver pessoas expostas a eles, né? E não só pessoas expostas, mas isso partindo do campo da percepção. Então, a população de Caicó percebeu que havia algum tipo de risco, não só do ponto de vista de colisões em cima da parede da barragem, mas também como de possíveis precipitações de caminhões no espelho d'água. A partir disso que surgiu a ideia de realizar esse estudo, né? Porque a princípio pairava mais no senso comum esse debate, e aí a gente deu essa notoriedade através da publicização desse estudo, que inclusive foi indexado em um periódico internacional, né? Foi chancelado pela Revista Internacional de Risco de Coimbra, Portugal. E aí, Marcos, o intuito não é fazer alardes nesse estudo. O intuito é, na verdade, trazer esse debate à tona, né? Para que medidas mitigadoras possam ser realizadas e nenhum tipo de sinistro ou desastre possam acometer o nosso manancial, que comprometeria a, a biota, comprometeria o abastecimento, né? E é nesse sentido que o estudo se dá. Então, a gente realizou incursões de campo para realizar um quantitativo, para mensurar esse quantitativo de caminhões que passam diariamente. O foco foi realmente nesse tipo de veículo, caminhões de cargas pesadas, principalmente caminhões carregando combustíveis, né? Como a pesquisadora e professora Carol já informou, essa barragem não contava com a construção de uma rodovia, que é a rodovia RN 118, no projeto inicial de construção do maciço da barragem. E aí, a partir disso, a gente viu esses dados e a gente propõe algumas medidas de resposta, algumas medidas, na verdade, mitigadoras, para que a gente possa reduzir esses desastres. E aí, Marcos, todo esse estudo ele se enquadra dentro daquele debate das cidades resilientes da ONU, né? Onde todas as cidades elas se preparam para reduzir os riscos de desastre dentro do marco de Sendai e dos ODS, né? Da ONU, até da Agenda 2030. Então, tudo isso está dentro desse contexto de redução de risco de desastre. Preparar as cidades para que não ocorra esse tipo de evento. E se ocorrer, essas cidades já estão preparadas, né, para lidar com isso. Agora, o que é que mais chamou a atenção? Vou começar com o Jonathan. O que é que mais chamou a atenção de sua parte ao realizar o estudo? E aí a gente percebe que havia o risco de alguns tipos de desastres, conceitualmente, que seriam os desastres tecnológicos, que são aqueles que são por meio de falhas de processos produtivos. Ou seja, se
ocorrer algum tipo de queda de caminhões dentro desse reservatório, se caracteriza como esse tipo de desastre conceitualmente. E aí a gente percebeu, dentro do universo amostral, Marcos, que mais de 63% são veículos, caminhões de gasolina, que trafegam diariamente sobre a parede da barragem Tães, né? E cerca de 25% são de álcool, biocombustíveis e, pasmem, ali trafega também caminhões carregando cimento in natura a granel, né? Que isso, se houvesse algum tipo de queda desse tipo de veículo dentro do manancial, acarretaria um desastre ambiental, né? E aí a gente vem chamar a atenção, Marcos, por quê? Porque há algumas medidas que podem ser tomadas do ponto de vista de medidas estruturantes e medidas mitigadoras. Essas medidas estruturantes seriam até mesmo a construção de uma rodovia na parte de jusante, ou seja, depois do barramento, né? Ou mesmo para que não pudesse onerar tanto os cofres públicos, o erário, poderia ser realizado algumas medidas mitigadoras, como, por exemplo, a implantação dos dispositivos de segurança, né? Como essa barragem não estava prevista a construção dessa estrada, e aí ficou de fora esses dispositivos de segurança, que seriam as defensas nas partes laterais, o melhoramento da sinalização horizontal, vertical, e o melhoramento da iluminação, principalmente para que seja utilizada à noite, além da questão da drenagem, né? Isso melhoraria já bastante, para que não houvesse esse tipo de risco de precipitação de caminhões. E no seu caso, Carol, você que teve inclusive a missão de estar mais no campo, é isso? O que é que mais lhe surpreendeu com esse trabalho? Me surpreendeu a quantidade de caminhões que passam ali todos os dias, né? Conversando com os moradores, eles também alertaram que não apenas durante o dia, mas à noite também passa uma quantidade muito elevada de caminhões. Para se ter ideia, a gente ficou em atividade de campo de 6 da manhã a 6 da noite e nós identificamos... Eu até perguntei a Geraldinho aqui, agora há pouco, Sim. né? Quantos caminhões ele achava que passam por dia? Ele chutou 100. Ele errou feio? Pela metade. Na verdade, um pouco mais, né? Passam aproximadamente 250 caminhões por dia. O problema é que eu perdi uma caixa de chocolate. Cerca de 200 caminhões por dia passam por lá? Isso, mais de 250 aproximadamente passam por dia. E desse total, que isso é uma média, né? Tem dia que pode passar mais, pode passar menos, né? Isso. Desse total, no caso, só lembrar que o microfone aí do professor está aberto, quem quiser passar pode ficar à vontade. E desse total, mais de 60% são de caminhões com gasolina? Não, na verdade, são 8 caminhões que transportam combustíveis ou materiais perigosos, né, digamos assim, para que caso haja esse evento desastroso. Então, no universo de 250 caminhões, 8 desses transportam materiais que possam ser nocivos no caso de um desastre a acontecer no espelho d'água do Itanhas. Isso só caminhões, né? Só caminhões. Se você for contar os carros pequenos, tem média quantos passam por dia, não? Não, a gente realizou apenas sobre caminhões, mas a média era como se fosse passar um caminhão a cada 10 carros pequenos, então o trânsito é muito grande. Principalmente também a gente observou ônibus, vans, pessoas que fazem esse trajeto diariamente, né? Inclusive, conversando com os moradores, eles comentaram que à noite, além dos caminhões, mas também tem as pessoas sacoleiras, né? O pessoal que vai atrás de confecções no Pernambuco, passam por lá cerca de 10 ônibus, um atrás do outro, às vezes até mais de noite, né? De madrugada. Então, o risco não só material, mas também o risco de vida para aquelas pessoas que estão trafegando ali nesse horário, né? Por ser à noite também fica mais complicada a visibilidade e tudo. Mas durante o dia, né, nós observamos, inclusive quando houve essa pausa, né, digamos assim, essa interdição
da parede foi durante o dia. Mas e se fosse à noite? Como é que ia conseguir tirar esses caminhões de lá, né? Os moradores, em conversa com eles, né, que estão lá todos os dias vendo essa realidade, eles comentaram que teve já que serrar os retrovisores de alguns caminhões para poder passar os dois na mesma hora ali na parede, e é uma agonia, né? Um sofrimento, assim, para as pessoas que estão ali próximo, pensando que poderia, por via, né, cair um ônibus ou um caminhão no espelho d'água do Intães ali, naquela altura, né? 25 metros de altura. Então, tanto pelo lado ali direito, na ida, ou o outro lado do Intães, os dois lados, eles causam esse perigo, né? E, além do mais, as pessoas que não têm um espaço apropriado para as pessoas fazerem caminhadas, né? Não tem um acostamento. Tem as pessoas que passam ali de bicicleta. Então, tudo isso agrava ainda mais a situação deste lugar. Então, a gente alerta, né, para que seja realizada alguma medida, para que tenha pelo menos, né, essas proteções ao lado que já ameniza, assim, evita pelo menos caminhões, caminhonete, carros pequenos, de acontecer esse tipo de sinistro aqui no Intães. Vocês realizaram o trabalho de que horas a que horas? 6 da manhã, 6 da noite. Durante um dia só, Durante né? o dia. E nesse dia passaram lá pela parede do Intães 228 caminhões, né? E destes 228, 73 caminhão truck, né? Isso. 77 cegonha são aqueles caminhões que vêm com carros, não é isso? A cegonha foram 3. Foram três. Aliás, perdão, que eu me confundi com caminhão baú. Isso. 77 caminhão baú, né? 14 caminhão pipa, 3 cegonha, 4 caminhão, Trator. 4 trator e 57 carretas. Então, em sua maioria, são caminhões com cargas pesadíssimas, né? Isso. E aí, Marcos, Nós podemos observar, né? Se cair um caminhão, mesmo que não transporte, né, combustível, mas é uma perda material e até mesmo uma perda. Pode até acontecer a perda de vida do motorista, pode bater em outro carro, podem acontecer acidentes, né? Então, a gente pensa, né, em ter essas medidas como amenizar, né? A gente já viu que outras instituições, enfim, outras pessoas, mobilizações já pleiteiam, né, isso há bastante tempo, já há essa discussão há bastante tempo, e aí a gente precisa de uma força conjunta para tentar resolver essa situação, ou fazer uma estrada por baixo, ou um desvio ali por trás do mirante, né, tem uma estrada. Então, alguma solução tem que acontecer alguma coisa ali para tentar minimizar esse risco. Pois não, professor Jonathan? Ô Marcos, há de dizer que a Câmara Municipal de Caicó já havia se pronunciado sobre isso, né? Mas aí faltava um estudo para respaldar, né, o embasamento, o argumento técnico, né? E aí a gente vem suprir essa necessidade com esse trabalho. E aí, a partir disso, a gente colabora para a construção de um plano de ações emergenciais e um plano de contingenciamento posterior, juntamente com a Defesa Civil, né? E aí a gente aproveita a audiência do seu programa, Marcos, para fazer um relato de que foi a partir de estudos como esse que em Natal a gente conseguiu a reforma da ponte de Igapó, né? A gente fez um estudo similar a esse, publicizou internacionalmente e junto à mídia local, e em razão da sensibilidade da sociedade civil organizada, o governo chegou a realizar a reforma da ponte de Igapó. E aí é isso que a gente deseja que seja feito no nosso município de Caicó, né? Porque é interessante que a gente se enquadre dentro dessa lógica de cidades resilientes, né? No sentido de reduzir os riscos de desastre. E aí a gente se coloca à disposição tanto da Câmara Municipal, como do DR, como das outras instituições, como Defesa Civil, para colaborar, não só como com a questão do plano de ações emergenciais, mas como no plano de contingenciamento do município, uma vez que a gente também já realizou alguns outros estudos, como o da passagem das traíras, e a gente realizou também, Marcos, o mapeamento das possíveis áreas de inundação do município, e a Defesa Civil já tem conhecimento disso. Então, é um trabalho em equipe, né? Está
sendo fomentado, e o nosso intuito é que a gente possa ter algum êxito nessa nossa demanda. E aproveitar a sua audiência e dizer que a próxima entrevistada, a Natália, que até então era vereadora em Natal, foi ela que nos ajudou a pleitear essa reforma da ponte de Igapó. E aí a gente espera, Marcos, que aqui, como ela será a próxima entrevistada, você também leve essa demanda para a gente. Professor, voltando nessa questão do trabalho aqui da pesquisa de vocês, existem elementos na pesquisa, Carol, que apontam, por exemplo, que esse tráfego de veículos pesados, ele traz sérios prejuízos para a parede do Itães, e que prejuízos são esses? Marcos, do ponto de vista do projeto inicial, essa estrada ela não estava prevista, né? Então você imagine um tipo de obra que ela tem a sua finalidade e aí passa a ter uma outra com o passar do tempo, haverá um desgaste natural, né? Dessa crista do maciço que a gente chama, né? Porque ali é uma parede de enrocamento, é um tipo misto, que é enrocamento junto com aterro compactado, né? Se fosse uma parede de concreto, teria uma durabilidade maior. Então, é interessante que isso seja levado em consideração, né, com o passar dos anos, né? E aí você vê algum tipo de erosão já no asfalto, né, como foi descrito no estudo, em razão desse tipo de sobrecarga nessa estrutura, entendeu? Carol, vamos falar agora em direções. Que direcionamentos vocês dão nesse estudo e que podem minimizar essa questão, esse impacto? Isso, no caso, só complementando o que o professor Jonathan falou, né? No estudo a gente traz imagens, inclusive, já com argumentos de um engenheiro civil que realizou um TCC aqui também, nessa área da parede, da barragem, do Açude Itães, onde traz imagens, né, com afundamentos e falhas no pavimento da RN 188 sobre a barragem e anomalias no sistema de drenagem, assim como até o meio-fio, como se tivesse passado um caminhão por cima, já porque a gente sabe que é estreito ali e não dá. Então, quando acontece isso, né, a gente já vê esses indícios de que está passando carga pesada naquele local, a gente consegue observar isso, né? Atualmente foi tapado, né, esses buracos, mas aí fica o alerta, né, de que esses desgastes eles acontecem através desse processo de erosão e que pode vir a prejudicar e colapsar essa estrutura. No caso Com relação à questão dos direcionamentos, o que pode ser feito para tentar minimizar isso? O que pode ser feito, a gente traz, né, como ações, né, imediatas, a implantação dessas defesas nas laterais das vias, a implantação de sinalização, a proibição ou controle de caminhões por peso, ou até mesmo se tivesse algum mecanismo de esperar um caminhão passar, um pessoal ficar do outro lado e só passar apenas um, já ajudaria, porque passaria apenas um caminhão, né, de um lado. Isso aí já ajudaria, porque não entraria em contrato os dois no mesmo momento na parede da barragem. Isso aí poderia ser realizado, né, um controle aí, a engenharia de tráfego, o policiamento rodoviário poderia ver algum mecanismo nesse sentido, como medida assim mitigadora para não ter esse encontro desses dois caminhões de duas cargas pesadas em cima da parede, né? Também a sinalização vertical, a velocidade reduzida, né? Enfim, sinalizações que são necessárias para alertar. Nem sempre quem passa ali conhece e sabe que ali é ao lado de um reservatório. Então, tendo essas sinalizações já ajudaria bastante, né? Mas a prioridade, né, seria a construção de outra estrada, né, por baixo ali. Inclusive, até no artigo aqui nós colocamos em vermelho na figura 7, a fotografia ao lado, que tem, a gente fez como seria, né, uma possível estrada ali ao lado, e seria a prioridade, ou fazer isso, ou fazer
pegar outra estrada, como por exemplo a que passa ali por trás, em direção ao Mirante, poderia utilizar como uma outra rota, né? Uma possível rota. Pelo menos para diminuir esse trânsito ou inativar, ou ficar um passando de um lado. Aí seria realmente os estudos de engenharia de tráfego iriam apontar qual seria a melhor opção. Abraço aqui o nosso ouvinte Josimar, ele mora lá, ali no Itães, ele coloca, bom dia Marcos Dantas, moro por trás da capela, passa muito mais caminhões na madrugada, né? Então, isso é uma média, né? De 200 e poucos caminhões por dia, durante a madrugada, o Josimar diz que passa muito mais, né? Será que a gente se arriscaria aqui a dizer, professor, que chegaria a mais ou menos uns 300 caminhões por dia, passando pela parede do Itães? Possivelmente, Marcos, possivelmente. Esse é um dado que a gente ainda vai validar futuramente. Vamos ter que passar pelo menos uma semana em campo para validar realmente esse dado, né? Ter uma acurácia maior. E aí, Marcos, a gente deixa uma reflexão para todos os ouvintes e a população de Caicó e as autoridades competentes, de que, evidentemente, que o manancial encontra-se com um nível elevado, um nível baixo em volume de água, mas aí você vê que ele poderá encher futuramente, né, esse reservatório. E aí, caso um caminhão de gasolina desse caia dentro desse manancial, será que nós estamos preparados, a sociedade caicoense está preparada para lidar com esse desastre? Essa é uma reflexão que a gente deixa para todos, né? Será que os órgãos competentes, a sociedade civil organizada, está pronta para se fazer presente frente a esse desastre, né? Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de logística, para a retirada de um caminhão desse dentro do manancial, das perdas do ecossistema, da biota, das perdas também da questão do abastecimento. Será que isso é um preço a se pagar de não realizar essas medidas mitigadoras? Fica a reflexão, né? E além do mais, a ausência de um plano de assistências de ações emergenciais. Então, a gente, enquanto pesquisador, a gente faz o nosso papel de investigar, mas aí cabe às autoridades competentes colocarem em prática aquilo que a gente aponta como possíveis soluções, né? Então, a gente deixa essa reflexão para todos os ouvintes do Panorama 95. Abraçar aqui o nosso amigo Procópio Luceno, está colocando o seguinte, o Procópio colocou o seguinte: o comitê e a comissão de alocação de água do Itães já fez várias matérias com dados a esse respeito. Excelente a presença do setor acadêmico para apresentar dados técnicos científicos sobre essa realidade da parede do Itães. Após esses estudos geofísicos da universidade, precisamos de tomar decisões. É necessário cumprir a lei de segurança da barragem, com plano de segurança da barragem e emergência. Dados de pessoas do entorno apontam em torno de 410 carros por dia, 410 carros por dia em média, né? Abraço, Procópio. Vocês pensam em se reunir, por exemplo, com o comitê, com outros órgãos para trazer para esse debate, quanto mais força, melhor? Sim, com certeza, né? Nós vamos entrar em contato, já entramos em contato com a Defesa Civil, mas vamos marcar uma reunião para ver como é que a gente consegue lidar com isso, né? Professor Jonathan já tem um pouco mais de experiência nessa parte de fazer plano de contingenciamento, de planos de desastres. Então, com essa experiência dele, né, nós conseguimos contar com esse apoio junto com a Defesa Civil, podemos nos reunir com o Procópio, também é bem atuante aqui no Comitê de Bacia, né, do Piancó-Piranhaçu. E estamos abertos à Secretaria do Meio Ambiente também aqui do município de Caicó. E todos que queiram fazer parte, né? Porque isso é uma coisa em conjunto, é um assunto muito complexo, Marcos. E quando a gente traz isso, a força política é importante e a sociedade civil organizada, ela tem essa importância em reivindicar, né? Em procurar essas melhorias, porque quando nós passamos ali em cima, nós estamos vulneráveis, né? Nós temos uma vulnerabilidade bem alta, bem elevada ao passar por esse lugar. Então, nós queremos
ajudar, queremos contribuir com o nosso município, queremos reduzir, né, esses riscos, mitigar, e através disso nós podemos fazer isso em conjunto, né, todos juntos, vendo as melhores soluções, como é que a gente poderia ajudar. Então, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Gustavo Nóbrega, o professor responder. Diante de tantos estudos que já foram feitos, e agora esse mais detalhado aí da UFRN e da Unicamp, vocês não desanimam mediante tanto esforço e nada de resolução? Que eu pergunto, Gustavo, professor. Gustavo, a gente não desanima porque a gente percebe que outras ações já tiveram êxito, né? Como a gente falou, esse da Ponte de Igapó, em Natal, né? Que a gente realizou esse estudo e através da mídia, através da publicização internacional e também de forças políticas, a gente conseguiu esse recurso a nível nacional, né, o nível federal, e a gente conseguiu a reforma da principal ponte de Natal, né, que estava em risco de colapsar. Então isso não nos desanima, isso nos dá mais coragem de realizar novos estudos. Por quê, Gustavo? Não é uma pessoa de fora que vai fazer um estudo sobre Caicó, não. É a gente que vive aqui no Seridó, e a gente é o nosso lugar. Então, a gente deve se preocupar, né, com nossa cidade. Qual a cidade que queremos para o nosso futuro? Então, esse é o nosso papel enquanto pesquisador aqui da UFRN, de criar esses estudos para que medidas sejam tomadas futuramente. E aí, Marcos, eu deixo o nosso abraço aqui para Procópio, né? Dizer, Procópio, que é uma satisfação você estar aqui conosco, e caso você deseje ter a cópia do estudo, Marcos aqui pode encaminhar para você. Um abraço. Só para fechar e dizer, Gustavo, que não existe luta fácil, toda luta tem as suas dificuldades, né? O bom é a vitória, o sabor da vitória de cada luta, né? Só para fechar aqui, tem um vídeo conosco aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Marcos, bom dia, meu amigo. É porque eu não tenho acesso de chegar aí. Estou falando com o seu zap aí. Você diga aí, se você ver esse áudio meu aí, diga que os caminhões só rodam à noite. Porque todos que passam aí acesso de... tudo... passando no limite do peso do carro. Passa em muitos. Tem carreta ali com 50 toneladas que passa ali. Ele só viaja mais de noite. Se ela quiser passar a noite aí, fizer a fiscalização, aí vê carga pesada passar ali naquela parede do Intões à noite, à madrugada, tudo. Um abraço, Sissão Bandido, né? Um abraço para Sissão aí. Tá todo mundo preocupado com essa questão, né? Agora já existem, se faltava o estudo técnico. O estudo técnico agora apareceu. Graças a Carol, ao Jonathan, ao UFRN, ao Unicamp, agora tem que agir, né? Obrigado, Carol, parabéns pelo trabalho. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Agradecer a Marcos, né, pelo espaço, por essa discussão que é tão importante aqui para o nosso município. E ficam aí as provocações, né, que nós trazemos à tona novamente essa problemática aqui no nosso município, mas que estamos prontos para contribuir e ajudar no que seja necessário, estiver ao nosso alcance. Nós estamos disponíveis para ajudar no que seja, né, nessa parte aí de risco, de plano de contingenciamento, nessas ações emergenciais, nos planos, né? Então, tudo nós temos que nos prepararmos para se acontecer, né? E se acontecer e a gente não souber o que fazer, não tiver nada, né? Então, a gente tem que estudar um pouco mais e propor, né, geralmente dessa forma, né, através dessa mitigação, buscar essa mitigação dos riscos, né, essa redução do risco de desastre. Obrigado, Jonathan, por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Obrigado, Marcos, pela oportunidade de esclarecer esse debate e colocar isso na ordem do dia, né, para que todo mundo tenha conhecimento e para que a população de Caicó pressione as autoridades competentes para que possam ser tomadas para que sejam tomadas de fato as medidas para que não possa acontecer esse tipo de desastre no nosso município. Muito obrigado a todos. São 8h11, confirmando.